Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos. Seja bem-vindo ao Ryan Reage, o quadro onde eu reajo os canais que eu mais assisto aí no meu tempo livre e também alguns vídeos polêmicos e virais da internet. No dia de hoje, eu introduzo para vocês um dos meus jornalistas esportivos favoritos, o senhor Marcelo Bettler, especialista em Barcelona, hater convicto do Real Madrid. E hoje ele vai falar sobre patrocínios, lesões e imagem extracampo, os prós e contras da volta de Neymar ao Santos. Lembrando que esse vídeo aqui foi antes da pausa do Mundial de Clubes. Vamos ver o que ele tinha a dizer e não deve ter mudado muita coisa de lá para cá não, porque o futebol parou e a vida do Neymar continua a mesma. Dá o like e se inscreve nesse canal e vamos para o react. Vocês estão? Tô fazendo esse vídeo para falar sobre o que foi até aqui a segunda passagem do Neymar pelo Santos. Até aqui porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei se ele vai continuar ou não, se ele vai renovar o seu contrato ou se ele vai acabar deixando o Santos. Mas eu acompanhei meio de longe, meio tentando assistir, não foi tão difícil assistir. Ó, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Neymar ainda não renovou, tá? Do Neymar pelo Santos, porque infelizmente foram muito poucos, né? A gente sempre torce para os jogadores jogarem e não ficarem de fora, mas meio que a conta gotas a passagem do Neymar pelo Santos. Eu quero tocar em alguns temas aqui, que é primeiro a recuperação física dele, depois a questão econômica, se foi bom pro Santos, se foi um absurdo pagar lá os 85 milhões, mais os 20 milhões de salário pro Neymar ou não. Quero tocar nesses pontos aqui e no final das contas chegar a uma conclusão se foi bom ou não. Uma coisa que eu ouvi muito, e com razão, porque realmente tem um fundo de razão, é que depois que um jogador volta de uma lesão de ligamento cruzado anterior, o jogador tende a ter muitas lesões musculares. Isso nem sempre é assim, nem sempre é uma regra e depende de cada corpo, de cada ser humano. Por exemplo, Neymar sofreu lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023. O tempo estimado de baixa que se falava era de 10 meses. Eu quero comparar com o Gavi, e eu sei que... Cara, eu jurava que ligamento era só 6. Talvez tenha a idade aí dele no meio. Vai falar do Gavi, fala do Gavi. É errado fazer uma comparação de querer a mesma coisa dos dois jogadores, porque o Gavi é criança. O outro um cara que tinha 32 quando se lesionou. Então é evidente que aqui se tem uma margem maior para que o Neymar não tenha que jogar tantos minutos, que possa se lesionar mais que o Gavi. Mas olha a comparação. O Gavi teve rompimento de ligamento cruzado anterior e lesão associada ao menisco lateral do joelho esquerdo, mesmo joelho do Neymar, também o joelho esquerdo, isso conta para jogador destro, né, que é a perna de apoio e tal, em novembro de 2023, um mês depois do Neymar. O Neymar teve uma data FIFA, o Gavi teve na outra. O tempo estimado de baixa do Gavi era 1 ano. O Neymar voltou a jogar em outubro, ele voltou a jogar 1 ano depois, e o Gavi também voltou a jogar em outubro. O Gavi voltou 11 meses depois. Caralho, que pesado. Então, quando é ligamento e menisco, é 1 ano pro cara. Puta que pariu. Eu não sei se dá pra comparar Gavi e Neymar, que foi a mesma lesão, o mesmo pé de apoio. Porra, porque um tem 20 anos de idade, o outro tem 32, né? Então, tipo... Depois, ele teve uma recuperação mais rápida que o Neymar, jogador de 20, um outro de 32. A questão aqui é que o Gavi não teve nenhuma lesão muscular depois que ele voltou. Ele tem um corpo bastante atlético hoje, o que parece ser diferente do Neymar, que se machucou muito mais. Que é a alimentação. O Neymar jogou 42 minutos pelo Al Hilal e 743 minutos pelo Santos, desde a lesão no joelho. Aí, a partir daí teve muitas lesões musculares, 785 minutos. O Gavi jogou 42 partidas na temporada, 1.687 minutos pelo Barcelona desde que ele voltou. É mais do que o dobro do que jogou o Neymar. O Gavi nunca voltou a ser titular, mas ele tá sempre entrando. O dobro de 785, aqui vai dar o quê? 1.570, como se ele tivesse jogado um jogo mais do que o dobro do que o Neymar fez. Aqui tem uma questão que é o seguinte, a minutagem e a administração de minutos do Gavi. Ele foi ser titular pela primeira vez depois que ele voltou, depois de 1 mês. Ele foi ser titular em novembro. E ele foi jogar 90 minutos pela primeira vez em 27 de março. 5 meses depois de voltar e de estar jogando regularmente, o Gavi foi jogar 90 minutos pela primeira vez. Uma administração de minutos muito diferente, lembrando que o Gavi voltou a jogar na Elite, né, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, Copa do Rei, enquanto o Neymar jogou na Arábia Saudita, depois jogou basicamente Campeonato Paulista, um jogo de Copa do Brasil, 2 ou 3 jogos de Campeonato Brasileiro e nada mais do que isso. Jogou mais e jogou num cenário mais competitivo do que o Neymar. Eu sei que é injusto, um de 20, um de 32, mas eu acho que tem muito começou mal, Marcelo. Do que o Ronaldo falou outro dia que o Neymar tinha que fazer. Comer, dormir e treinar. Basicamente é o que um atleta profissional de futebol tem que fazer. Eu não sei se o Neymar faz. Eu acho que essa parte do comer é bem importante. Porque lesão muscular geralmente é má dieta. E aí a dieta entra álcool e realmente o que você come no seu dia a dia. O Gavi não teve lesão muscular, mas pô, ele joga no Barcelona, ele é funcionário do Barcelona. O Neymar, ele joga no Santos, ele é dono do Santos. Então não tem ninguém ali no Santos dizendo, Neymar, come isso. O Gavi, ele tem que cumprir aquele bagulho ali. Sempre ou não, mas eu acho que talvez seja um bom ponto para se recuperar mais rápido e estar menos propenso a lesões. O Gavi, por exemplo, não teve, não sei se tivesse 32 anos com o estilo de vida que o Gavi tem, se ele teria tido mais ou menos o mesmo destino do Neymar.
Quero passar para os detalhes econômicos do contrato do Neymar com o Santos, porque acho que aqui tem duas visões que eu acho que estão dividindo as discussões, né? A primeira é que é um absurdo o Neymar ganhar o que ganhou do Santos, e a outra que é um argumento, é melhor ter 25% de alguma coisa do que 100% de nada, e é verdade, eu sempre prefiro ter 25% de alguma coisa do que 100% de nada. Mas se a gente vai fazer as contas, eu acho que fica difícil chegar a uma conclusão definitiva, tá? Eu pelo menos tenho essa dificuldade de chegar a uma conclusão definitiva. Eu vou me basear na matéria do Globoesporte.com do Gabriel Oliveira de 15 de maio, detalhando o contrato do Neymar com o Santos até 30 de junho. O Neymar tem 75% de participação nas receitas de patrocínio, publicidade, nas receitas que o Santos tem. Justo. Ano, e tinha que somar pelo menos 85 milhões, isso passa fácil, 25% fica para o Santos. O patrocínio dá 7K de 105 milhões de reais, sobra para o Santos 26 milhões e fica para o Neymar 79 milhões. Praticamente bate ali a meta dos 85 milhões que o Santos teria que pagar para o Neymar. Segundo a matéria do Globoesporte.com, o aumento das receitas em publicidade do Santos é de 66 milhões de reais. Fica 49,5 para o Neymar, vai 16 milhões para o Santos aproximadamente, dessas receitas de publicidade. Sócio-torcedor, o Santos passa a ganhar 20 milhões de reais a mais por ano. Na verdade, o clube passaria a ganhar mais. O Neymar trouxe mais faturamento pro Santos, isso aí, cara, ninguém... É aquele bagulho. Você quer 100% de zero ou 25% de um dinheirão. Então, tá justo. Por ano, 15 milhões pro Neymar, 5 milhões pro Santos. Receitas de produção de conteúdo de internet, 11 milhões é o que seria aqui, 8,2 pro Neymar, 2,7 pro Santos. Então, se a gente for somar que o Santos ganhou 26 milhões da 7K, 16 milhões de outras receitas publicitárias, 5 milhões de sócio-torcedor, 2,7 milhões de produção de conteúdo de internet, sobra pro Santos 50 milhões de euros. O pacote Neymar levou ao Santos 50 milhões de euros. De reais, perdão. 50 milhões de reais. O Neymar custou de salário 4,14 milhões de reais por mês. 5 meses, segundo o Globoesporte. E não se pagou, é verdade. 50 milhões menos do que ele custou, o que sobraria ao Santos 30 milhões de reais. Então, já descontando o salário do Neymar, o Santos ganhou em 5 meses 30 milhões de reais, 6 milhões de reais por mês. É bom, né? Sim, você tem um jogador que se paga e que ainda te sobra 30 milhões de reais por mês. Só que aqui tem uma conta que eu acho que é importante ser feita. O Santos, antes do Neymar, tinha lá o patrocínio da Blaze, que tinha sido fechado em abril de 2023, que pagava ao Santos 45 milhões de reais por ano. E, vamos supor que... calma aí, 45 milhões de reais por ano da Blaze. E hoje esse contrato seria maior, vamos arredondar para uns 70. Sem o Neymar, o Santos ia ganhar 70 pro bolso. E agora ele ganha 25% de 100. É isso que ele quer dizer? Supor que, ao acabar este contrato com a Blaze, que o Santos faria um outro contrato de patrocínio master nos mesmos termos que tinha, de 45 milhões de reais. Então, desses 50 que ele ganhou com o Neymar, sem o Neymar ele teria ganhado 45, porque ele teria 100% da receita. Ou seja, dos 50 que o Neymar gerou, menos os 20 de salário do Neymar, os 30 que sobrou pro Santos, é menos do que ele teria caso não tivesse o Neymar e tivesse um contrato. O patrocínio master, ele ia ter 100% daquele contrato ali, e agora ele só tem 25% do contrato, que não é 3 vezes maior. De 2 anos atrás, aqui eu tô sendo conservador, porque todos os contratos normalmente são melhorados depois de 2 anos. Era o Santos em 2023 na primeira divisão, o Santos em 2025 está de novo na primeira divisão, dá pra fazer uma conta conservadora de que seria parecido. Ou seja, a chegada do Neymar faz o Santos ganhar 30 milhões de reais, o Neymar se paga, e tudo isso é verdade. Agora, sem o Neymar, o Santos poderia ter ganhado mais dinheiro. O Santos poderia ter tido um contrato de 45, 50 milhões, pelo menos empataria, mas ele teria 100% bolso, talvez de contratos anteriores. Então, quando fala que é 100% de nada, é imaginar que o Santos não vai ganhar nenhum dinheiro. O que não é verdade, porque ele poderia ganhar o que ele já ganhava antes, o que seria mais do que sobrou para ele depois desse acordo feito com o Neymar. Então, falar que o Neymar custa muito pro Santos, que é um absurdo pagar 105 milhões pro Neymar por mês, eu acho errado. Agora, também dizer que o Santos está no lucro, eu também acho que é errado. Eu acho que aqui basicamente empata, o que quer dizer que poderia ser um bom negócio. Economicamente, a gente pode chegar à conclusão que é um bom negócio porque mais ou menos empata para os dois lados. Você ainda poderia ter o retorno do Neymar dentro de campo. E você ainda tem o intangível de ter o Neymar no seu time e as atenções do mundo todo indo pro seu time. De campo são 12 jogos, 6 participações em gols, caiu na semifinal do Campeonato Paulista, eliminado na terceira rodada da Copa do Brasil pro CRB e vice-lanterna do Campeonato Brasileiro depois de 11 rodadas, depois de praticamente 25%, um pouco mais, entre 25% e 30% do campeonato disputado. Então ele não trouxe um retorno técnico, o Santos não melhorou com ele, porque ele não jogou muito pouco. Ele não trouxe substancialmente um retorno financeiro, porque sem ele, se tivesse uns contratos de patrocínio que tinha mais ou menos anterior, teria dado mais ou menos o mesmo. Então pro Santos, meio que empatou. E pro Neymar? O Neymar voltou pro Brasil. E não dá pra dizer que fisicamente ele se recuperou. Ele se lesionou 2 vezes, ele não jogou com regularidade, então não dá pra dizer que fisicamente foi bom. Eu acho que não melhorou a moral do Neymar. A gente viu o Neymar ansioso, colocando a mão na bola de uma forma muito infantil pra fazer um gol. Isso eu não quero crucificar e eu acho que simplesmente é um jogador ansioso e nervoso. Esteve nervoso em todo jogo contra o Botafogo e demonstrou esse nervosismo no final, coroando com a sua expulsão. Ele não se revalorizou. Quando ele faz um contrato até o meio do ano, me parece que é um contrato de um jogador que quer abrir as portas para voltar para a Europa. Ele não está revalorizado. Ele teve 2 lesões e uma expulsão, jogou poucas vezes e participou de poucos gols. Eu acho que até pode ser que algum clube europeu se interesse, que queira fazer uma aposta pelo Neymar. Mas daí ele ter se revalorizado, a gente ter reencontrado o Neymar, isso não aconteceu. Então ele não está fisicamente melhor, ele não é um jogador mais confiável para buscar de novo um grande clube que não seja no Brasil, um grande clube europeu. Mentalmente ele não parece melhor. Eu acho que ele não reconquistou o público brasileiro, né? Porque uma coisa é que o Neymar não ligue pro que falam dele. Então se ele tá lesionado e ele quer ir no vestiário do Santos vestido de Batman e não ficar pro jogo, é um direito dele. Se ele quer enquanto o Santos tá jogando contra o Corinthians, ele tá na Kings League, é um direito dele. Se ele quer jogar poker, se ele quer ir pro carnaval, tudo isso é direito dele. Eu sei que tem torcedor
ou da seleção brasileira ou do Santos, que não liga para o que o Neymar faz fora de campo, simplesmente quer avaliar o Neymar como jogador. Mas tem gente que liga. Liga para a imagem que passa, liga para o interesse que aparenta demonstrar. Eu sei que também tem gente... Rapaziada, coloca aí nos comentários se você acha que o Neymar fez certo ter voltado pro Brasil. Ou se ele devia ter ido para os Estados Unidos, ou ficado na Arábia, sei lá. Mas você acha que ele teve... Vamos tirar a Europa da equação, porque time grande na Europa não ia trazer ele todo quebrado assim, por 6 meses. Gente que liga para isso tudo. E para quem liga, para o interesse que ele aparenta demonstrar, para o compromisso que ele parece passar e ter, e para a concentração no futebol que ele parece ter, esse torcedor ele não reconquistou. O torcedor que só liga para o Neymar dentro de campo, o Neymar já tinha esse torcedor. Esse torcedor ele não precisa ganhar. Porque esse é o torcedor que quando o Neymar entra e joga, normalmente ele joga bem. A questão é que quando que joga, né? Ele tem nos últimos 2 anos, há muito tempo, uma dificuldade muito grande de estar em campo. Desde 2017, o Neymar perdeu mais de 60% das partidas. Você está falando de 8 anos em que ele jogou menos de 40% dos minutos. É muito pouco mesmo. Não é um desempenho de pontual de lesões. É um histórico muito grande de um jogador que perde mais da metade dos jogos há quase uma década. Então o torcedor que só quer avaliar o Neymar dentro de campo tem dificuldade de avaliar porque ele não joga. O torcedor que queria e apostava, e o brasileiro que espera um grande Neymar com retorno triunfal na Copa do Mundo de 2026, ou o torcedor do Santos, que está muito machucado pelos últimos anos e que esperava também um jogador que sentisse a camisa, esse torcedor o Neymar não ganhou. O compromisso, a imagem, o deixar de ser o menino Ney para se tornar um adulto Neymar. Ele não reconquistou. Não converteu ninguém, é verdade. Não reconquistou o mercado, ou brasileiro. Ou não teve o sports washing do Neymar. Não converteu ninguém. E ele não reconquistou o futebol, porque ele jogou pouco. Então, no final das contas, se a gente for olhar, ele não evoluiu futebolisticamente e economicamente, financeiramente, ele não representou nenhum tipo de ganho substancial ao Santos e nem de prejuízo. E também não ganhou, e pro bolso dele também não foi legal não, porque ele ganharia muito mais do que isso aí se ele continuasse na Arábia, se ele estendesse o vínculo dele na Arábia, ou ele ia ganhar, ou os Estados Unidos, cara, Turquia que quer ele ia ganhar muito mais dinheiro, cara. Ele tomou um pay cut pra vir pro Santos, isso é verdade. Então não foi bom pra ninguém essa volta do Santos. Nem pra ele, nem pro Santos, nem pra imagem dele, não foi bom não. Realmente empatou. Eu acho que empatou tudo. O Neymar de junho tem as mesmas expectativas e medos, ou gera as mesmas expectativas e medo nos torcedores do Neymar de dezembro, ou do Neymar do ano passado, ou do Neymar pós-2022. E o Neymar de junho também não representou ao Santos nada de diferente. Ele empatou, só que ele empatou perdendo tempo. E tempo é uma coisa que eu acho que aqui ele perde, porque eu acho que o Neymar precisa ganhar tempo. Precisa se recuperar logo, precisa jogar bem logo. Eu acho que ele precisa ter o torcedor brasileiro do lado dele logo, porque eu acho que vai ser muito importante que todo mundo chegue junto na Copa do Mundo, um sentimento de que isso daqui vai dar bom e de que os caras estão... Por exemplo, a Argentina, quando ganha a Copa América de 2021, ela vai muito mais forte para a Copa do Mundo de 2022 e eu acho que isso faz diferença. Inclusive quando perde da Arábia Saudita, que tá muito difícil o jogo contra o México e tal, para ela não se perder, que em algum momento poderia não acontecer aquele gol do Messi. Mas eu acho que não existiria a Argentina campeã do mundo em 2022 se não fosse a Copa América de 2021. E eu acho que o Neymar se recuperar e recuperar o torcedor brasileiro é muito importante para a Copa do Mundo de 2026. E para isso ele não pode perder tempo. E eu acho que a passagem dele até junho de agora pelo Santos é uma perda de tempo. Eu acho que esse papo do Ronaldo aí, o Neymar, o ano antes da Copa é só comer, dormir e treinar. Ele não reconquistou a torcida, ele não reconquistou a confiança, ele não reconquistou a imagem, ele não se recuperou fisicamente, ele não se recuperou tecnicamente, eu acho que ele não se recuperou mesmo. Rapaziada, qual é o problema do Neymar, rapaziada? O que você acha que é o problema do Neymar? Se é a personalidade dele, se é a influência do pai? O que você acha? Por que o Neymar não deu certo? Totalmente. E ele não ajudou o Santos em nada também. Fiz aqui as contas e basicamente empata. Futebolisticamente falando. A conclusão que eu chego tentando ser o mais neutro ou racional possível, sem tentar ser alguém que quer odiar o Neymar por qualquer coisa, ou alguém que quer defender o Neymar por qualquer coisa, eu tô tentando, pode ser que eu não consiga, mas tô tentando ser o mais justo possível aqui diante de todos. Justíssimo. E olha, o Bettler, ele é mais Neymarzete do que anti. Ele não é anti-Neymar, não. Tem uns influenciadores aí que são anti-Neymar. Ele não é, não. Passagem negativa, porque ele perdeu tempo. É o mesmo Neymar agora do que era no início do ano. As mesmas expectativas, medos e frustrações que o torcedor tem com o Neymar, talvez que ele mesmo tenha consigo próprio, são as mesmas. Então ele perdeu 6 meses de um cara que não pode perder muito tempo mais. É isso que eu acho. Vamos ver. Pode ser que daqui a pouco ele renove, que ele melhore fisicamente, que ele possa jogar, ou que ele vá para outro lugar, que ele seja feliz, que ele possa jogar futebol, porque analisar um Neymar que não joga fica realmente muito difícil, porque ele tem que fazer um trabalho de contador ou um trabalho de futurologia para imaginar, um trabalho muito criativo de imaginar o tal do Neymar hipotético. Bom, rapaziada, o que vocês acham aí, até agora, nessa pausa do Mundial, o saldo do Neymar no Brasil? Eu acho que talvez tenha sido bom para as empresas dele, para o equity dele em outros negócios, para criar o fundo de investimento Neymar, mas para ele ganhar dinheiro, ele ganharia mais na Arábia, na Turquia, nos Estados Unidos. Para ele se recuperar, talvez ele se recuperaria no lugar sem tanta distração. Futebolisticamente foi uma merda pra ele. E aquela expulsão com a mão foi tipo a cereja do bolo pra dizer assim, cara, não.
Mas eu quero saber a sua opinião. Tamo junto, é só o começo. Se inscreve aí no canal, dá o like e comente aí a sua opinião. Nos vemos no próximo episódio do Ryan Reage. Grande abraço.